Fala galera, você está de Oramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Milo de Escorpião Original Bandai Clothmith EX na sua versão Revival. Bom, item bastante polêmico e também bastante esperado pela galera, né? Afinal, tem alguns probleminhas aí que eu vou mostrar para vocês direitinho, mas também está sendo muito elogiado pelo fato da face, né? A face realmente está muito bonita se comparar com a primeira versão, né? Então a galera estava querendo muito realmente esse Revival aqui. Bom, antes de tudo, vocês sabem onde eu consegui essa peça aqui, né? Eu peguei com o Lei Hobby, tá? Tá aí o Instagram dele. Itens originais Bandai eu só importo com ele, nosso querido colecionador que mora lá no Japão. E ele consegue qualquer coisa. Não é só Clothmith não, tá? Consegue SH Figuart, Storm Collectibles. Se você quiser comprar algum item diretamente do Japão, né, com o envio mais seguro possível, né? Os Correios pegou a caixa disso aqui, maltratou, cara. Mas como estava bem embalado, né, não houve nenhum amassado. Ele sabe como é que é o esquema do Brasil aqui, então ele declara um valor menor e é por envio de gift. Muito difícil de ser taxado, até hoje nenhuma encomenda que ele me enviou foi taxada, porque é enviado de pessoa física para pessoa física e declarado um valor menor do que US$ 50, então é suave. Lei, muito obrigado por essa parceria, pô, ele mandou essa peça aqui no dia do lançamento, né? Me deu uma prioridade aí, fui primeiro a enviar para poder trazer review aqui o mais rápido possível para vocês, então vou estar agradecendo a ele e tá indicando para se você quiser importar qualquer item original, só falar com o Lei Hobby, o Instagram tá aí, tá? E ao pedir qualquer coisa com ele, né, ao entrar em contato com ele, fala que você veio pelo canal, muito importante, tá? Para poder cada vez mais fortalecer essa parceria e eu conseguir trazer figuras aí originais o mais rápido possível para o nosso público aqui brasileiro, tá? Mais uma vez, obrigado, Lei. E agora vamos olhar esse item aqui, né? Como de costume do canal, vou fazer a comparação aqui com a primeira versão. Deixa eu enquadrar aqui. Bom, vamos ver a caixa aqui. O resto eu mostro para vocês, né, no unboxing. Ó, vamos comparar as caixas aqui primeiro. A gente vê aqui a logo Revival, tá? Quando tem essa faixazinha aqui, é porque tá escrito Revival, tá? Essa faixa amarela aqui para os Cavaleiros de Ouro, tá? Então essa é a diferença. Quando você vê essa marquinha amarela aqui, significa que é Revival. A gente tem a logo azul da Bandai Spirit, né, que foi trocada com o tempo, mas, né, alguns primeiros Revival também tinha a logo vermelha, né, então isso não é indicativo para nada. E a gente está com a apresentação do Milo diferente. Aqui está usando o elmo na versão Revival e aqui está sem elmo. Fora as logozinhas aqui, a Bandai Namco, né? Então tá bem diferente, tá muito bonito aqui na versão Revival, tá muito bonito. Vamos mostrar aqui a lateral, que é o Object de escorpião, beleza? Temos aqui atrás bastante diferença também, porque olha quantas faces, cara, a versão Revival tem. 6 faces, né? Tem até faces exclusivas da versão Revival que o Santi achou não tem. O layout de apresentação aqui de poses, né, tá tudo diferente. E aqui outra diferença, né, eles trocaram essa pose aqui, porque realmente estava na hora de trocar essa pose, sem sal, sem humor, sem ânimo, aqui mandando agulha escarlate, e aqui já tá com uma pose mais bacana, né, com effectzinho aqui, show de bola. E aqui na frente, tá? Agora vamos para unboxing da parte do Revival, eu tô aparecendo ali no fundo da caixa e vamos fazer o unboxing, né? Vamos deslacrar aqui a peça que está lacradinha. Aí deixa eu deslacrar aqui, tem que deslacrar a caixa e a luva. Com luva deslacrada, aí a gente tira aqui, tem a Pandora Box, né, de escorpião, né? Não canso de dizer que para mim essas caixas são as caixas mais bonitas de action figure, são os Cavaleiros de Ouro. É realmente sensacional. E agora vamos abrir, né? E tá aí. Aqui os blisters são esses, aí vem aqui o manual e a folha de fichário, que a gente já vai olhar melhor, tá?
Aí tem aqui o primeiro blister, com a figura aqui. Eu já vi muita coisa polêmica aqui já, mas eu vou comentar com vocês na hora certa. Aqui não tem diferença nenhuma com a primeira versão, tá? A organização é a mesma, não muda nada não. Beleza? Pelo menos eu não vi aqui nenhuma mudança. Aí vemos aqui o segundo blister que acompanha o Object e o restante da armadura, né? A parte do tronco toda ali, né? A parte do saiote, o elmo, a parte de trás aqui, tá? E as coisas do Object. Beleza? Também não tem nenhuma diferença se comparado à primeira versão, né? De organização ou extras, né? Não tem diferença nenhuma. Beleza? E temos aqui o terceiro blister que acompanha a figure, que tem os cabelos, as mãos, a capa, e aí sim a diferença aqui, né, que são as faces e até mesmo a quantidade de faces, né, comparado à primeira versão, a organização aqui das mãos, tá? Até o formato do blister, né, porque o cabelo é um pouquinho diferente, né, então tem essa diferença aí, tá? Uma diferença também é que aqui no blisterzinho do manual, né, a versão Revival vem com a folhinha de fichário, mas a primeira versão vinha com, além do manual, vinha com os effects, né? O effect do Muralha de Cristal, da Argo de Escalate, né? E do Relâmpago de Plasma, tá? É uma coisa que diferente, que tem de melhor na primeira versão, né? Que na Revival não tem, beleza? Bom, vou organizar os blisters aqui, tá? Pra gente ir pra montagem, tá? Vou tirar aqui do deslacrar, né? E a gente vai pro take de montagem. Então, segura aí. Tá aí, galera, voltei. Bom, vamos analisar aqui as peças uma por uma, tá? Vou começar com a capa aqui, que é normal da Bandai, tá? A gente vê que é uma qualidade muito boa. Tem um pequeno sombreado aqui, né? Tuve um sombreado aqui na capa. É muito boa, a gente já conhece a capa da Bandai, é a mesma coisa, não muda nada, tá? Aí temos aqui o manual, tá? A montagem aqui do cloth e do object. Normalmente a gente precisa mais pro object, né? Porque o cloth é mais didático. E aqui a nossa querida folha de fichário. Olha que maneiro, ó. Montagem do object, né? Indo por o cavaleiro. Referência do mangá. Muito bom, muito maneiro. Olha isso. E aqui, né, isso aqui só vem nas versões Revival, tá? E também vieram no Soul of Gold, né? Começaram a partir do Soul of Gold. E olha o que eu tenho aqui, né? O fichário do propriamente dito, né? Agora a gente vai encaixar aqui, tá? No devido lugar. Show de bola. Isso aqui é todos os revivals que tem aqui no canal, tá? Eu fiz... Vou mostrar assim pra vocês. Eu fiz o do Mu. De Gêmeos eu fiz do Saga e do Canon. O Máscara da Morte, né, o último lançamento. O Aioria de Leão. Milo agora, protagonista do review. Aiurus de Sagitário. Shura de Capricórnio. Camus e Afrodite de Peixes. Os já lançados que não tem aqui no canal, que eu não fiz review, é o Shaka. Né? O Shaka eu não conseguia ele ainda, mas como vai ter restock aí, né? Aí finalmente eu vou conseguir. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar com uma polêmica já de cara. Que a gente vê a armadura, cara, era o que preocupava a galera depois do lançamento do Máscara da Morte, e eu sinto lhe informar, eu sabia, cara, eu sabia. É a nova pintura da Bandai. Esse dourado opaco aqui, esverdeado. Você consegue ver um tom esverdeado aqui, né? Ele tá opaco, olha isso, galera. Infelizmente, veio de novo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o Máscara da Morte. Quem viu o review do Máscara da Morte aí, peraí, aqui ó, tá ele aqui, figure muito criticada, né, pelo fato das partes em plástico estar num tom opaco, olha a diferença que tem da canela, né, da parte de plástico para de metal, né, e a gente ficou perplexo porque que a Bandai escolheu esse tipo de pintura pro Máscara da Morte.
E aí a gente se questionou, será que vai ser a partir de agora esse tipo de pintura? E infelizmente é, galera, olha aqui. É o mesmo tom de plástico, um tom opaco, beleza? Vou mostrar para vocês aqui no abdômen. Aí, ó, é o mesmo tom, tá? Mesmo tom, tá até parecendo mais opaco ainda do Milo, mas é a mesma cor, né? Questão da posição aqui. Aí, galera, ó, mesmo tom das peças em plástico, galera. Infelizmente, no Máscara da Morte é muito perceptível porque ele tem essas divisões, ele tem mais peças em plástico, né? Tem aí o comparativo que eu fiz no review do Máscara da Morte, né? Tem as fotos aí com a primeira versão, né? Para você ver, a diferença é horrível, né? Que veio esse novo tipo de coloração e parece que o Milo vai ser assim também, galera. A única salvação é que o Milo de Escorpião tem poucas peças em plástico. Ó, vou fazer uma comparação aqui direta com... Olha aí, olha a diferença. Olha a diferença. Mano, vamos ver como é que isso aqui vai se comportar na armadura, se vai ter muita diferença. Eu vou mostrar para vocês direitinho, com close e tudo, as diferenças de armadura da primeira versão para a versão Revival. Vou mostrar os dois close montados um lado do outro, tá? Mas aqui já é revoltante, você vê aqui o Object também na mesma cor, tudo em plástico tá vindo nessa cor aqui, né, um tom opaco, né, esmaltado, eu não sei que diacho é isso aqui, olha o Object da primeira versão, cara, olha isso aqui é um dourado, isso aqui é coisa bonita, olha isso aqui, cara, olha isso aqui, que horrível. Aí a galera pegava os CS Models para montar o Object, né? Porque combina com o tom da armadura. Agora eu acho que não vai combinar com isso daqui não, galera. É muito feio, é um tom verde. Olha a diferença, cara. Olha a diferença de coloração. Galera. Aqui a parte alaranjada também, um tom alaranjado opaco. Ainda bem que o Milo de Escorpião tem poucas armaduras em plástico, né? A gente vai ver como é que o Clothmama está montado, mas eu já vou deixar a preocupação aí para o Doku, né? Mas a preocupação é maior é o Aldebaran, cara, que tem um abdômen enorme, chama muita atenção, o abdômen que é peça em plástico, e os braços cruzados. Imagina o braço cruzado dessa cor aqui. Imagina. Que loucura, cara. Galera, além das mãos neutras que tá no boneco, né, a gente vai ver 1, 2, 3, 4 pares de mãos e meio, tá? Um par, né, com mãos apontando o dedo aqui de diferentes formas, né? E mais uma mão direita aí com uma diferença de apontar o dedo, né? Mesma coisa presente na versão, primeira versão e Revival, né? Essa aqui tá com... Opa, esse aqui tá com um ferrão maior, né? Essa aqui tá com menor, e aqui não tem nada, tá? É só a unha mesmo, ele, como, sei lá, parece que ele vai começar a fazer o poder, né? A gente vê os cabelos aqui, né? Um par de cabelo para usar o elmo, a parte da frente aqui do cabelo para usar com exclamação de Athena, né? Que ele olhando um pouquinho para o lado, né? E como ele vai botar a cabeça, né, olhando para o lado, esse cabelo aqui tá mais alto por conta da armadura, né? Então esse cabelo aqui é exclusivo para exclamação de Athena, tá? Ou alguma pose que você vai fazer ele olhando para o lado, tá? Agora vamos para as faces, galera. Vou começar com o diferencial do Revival referente à versão Santiago, né? Já que a gente vê que as faces são do Santiago, mas tem um diferencial para a versão Revival, que são essas duas faces aqui. Essas duas faces aqui não tem na versão Santiago, mesmo sendo o mesmo molde. A gente vê a face neutra dele mais sério. Essa face aqui não tem na versão Santiago. A versão Santiago, ela tem um sorriso, tá? Que é a que tá na figura que a gente já vai olhar. Então esse aqui é o diferencial da versão Revival, coisa que eu amei, tá? Eu amei, pra mim. Eu vou usar essa face aqui dele sério. Eu gosto de usar faces mais sérias, tá? Então, essencial, né? Por isso que a gente fica até triste com os defeitos, né? Porque tem um acerto aqui muito grande, que é essa face, muito bonita, tá? Exclusivo dessa peça, show de bola. E essa daqui, né? Que parece ser a mesma coisa, né? O mesmo molde, mesmo tudo, só que tá com um olhar, né?
a coloração do olho diferente, porque esse aqui é referente ao golpe restrição, né? O golpe lá que ele faz para poder paralisar o oponente, tá? E aí os olhos deles ficam assim, e enquanto ele, né, faz uma onda né, telepática, sei lá, para poder atingir o oponente, tá? Então, essas duas faces exclusivas, beleza? As outras faces é idêntica, não tem diferença nenhuma da versão Santia Show. Face para a exclamação de Athena. Olha, mano, olha que coisa linda, cara. Mano, dá pra ver até a ruga aqui, ó, da expressão facial, cara. Olha. Olha, mano, essa face aqui tá do caramba, hein? Eu ainda não tinha pegado o Santia Show da Bandai, né? Então tô me impressionando aqui. Olha isso, expressão de ataque, muito boa, muito boa. Olhos fechados, né? Deixa eu fazer até a comparação aqui com a primeira versão, né? Olha isso, olha a primeira versão, cara. Olhos fechados. A exclamação de Athena, mano, olha a diferença de qualidade, cara. O salto é gigantesco, pelo menos nas faces, né? E da expressão de ataque. Mano, é absurda a diferença. Absurda a diferença. Anos, né? Tecnologia mudou muito. Aí a face neutra a gente olha quando tiver com o Cloth lá no lado a lado, tá? Então, o total de 6 faces é bastante face, né? E a gente vê aqui a face dele sorrindo, né? A face que tem no Santia Show. Então, não é novidade essa face aqui, não é novidade o cabelo, tá? O que é novidade, mas uma péssima novidade, que é o corpo preto, cara. Esse corpo preto aqui é sacanagem da Bandai, mano, ter mandado isso aqui, cara. Não é possível, bicho. Eles erraram na primeira versão, né? Porque olha aí, gente, no anime, a roupa por debaixo é verde. É verde. Por que que a Bandai na primeira versão errou? Tudo bem. Mas aí, permanecer no erro, cara, na versão que era para ser a definitiva, sem trocar nada, mano, chega a beirar o ridículo. Por que, cara, fazer preto se o negócio... Aí tem que comprar um colã verde para poder consertar isso aqui, porque, mano, não é a cor certa isso aqui, bicho. Ah, Renan, mas isso é só um boneco, tu reclama demais. É um bonequinho isso aqui. O Pateta, o Abestado, isso aqui é um item feito para colecionador, cara. É um item feito para adulto. Não tem nenhuma criança comprando isso aqui. O cara tá pagando quase R$1.000 num boneco desse aqui, pô. O mínimo que se espera é pelo menos fidelidade numa parada básica, né? Pô, o traço não tá idêntico, certinho. Não interessa, mas o básico, a cor da roupa do personagem, pô. Então é inadmissível a Bandai fazer um negócio besta desse, pô. Tu é doido, cara. Enfim, era para ser um negócio, era para ser esse item que era para ser alto nível, era para ser uma parada de, né? Porque a galera vai trocar, cara. A galera vai trocar a primeira versão por essa versão aqui. Vai trocar, porque é muito superior. A galera já trocou pelo Santia Show, agora a galera não vai trocar o Santia Show por essa versão Revival. Né? Porque a cor da roupa continua errada, porque do Santia Show é branco, né? A única vantagem é essa face aí, que eu achei espetacular, pô. Caraca, mano. Não podia ter acertado uma coisa tão simples. Galera, então vamos lá. Vamos ter que checar as articulações, ver se está tudo ok. Para ver se só reclamação é só essa mesmo. Parece que tá tudo ok sim, galera. Parece que tá tudo ok. Aí, ó. Bem firme, bem rígido. Tá? O peitoral show de bola. E então, essas são minhas reclamações por enquanto. Vamos para a montagem, galera. Eu vou fazer uma montagem de uma forma acelerada aqui, tá? Para a gente poupar nosso tempo. E aí eu já volto com vocês com o item montado, tá? Então segura aí.
Tá aí, galera, ó, montagem super tranquila, tá? Até uso um diferencial aí, né, que essa pecinha aqui é montada por cima, né, diferente da primeira versão, e essa pedrinha aqui é de metal nessa versão Revival, tá? Olha aí, tem diferença, tá vendo? Tem diferença, tá? Mas é o que eu disse, mano, a sorte só tem uma peça em plástico, né, na composição aqui da armadura, né? O elmo também tem, mas o elmo fica muito distante das outras partes de metal. Então, cara, tá disfarçando. Ainda aparece um pouquinho, né? Tu vê lá que tem uma diferença, mas não é tão gritante como tem no Máscara da Morte, tá? E agora vamos encaixar aqui a Red Sculpt sem o elmo, né? Afinal, Saga de Hades toda ele passa assim, então é legal ver sem o elmo. Bora lá. Aí, galera, ó, uma peça muito bonita, mano. Peça muito bonita, cara. Show de bola, lindo demais, lindo demais. Lindo demais. Ó, eu vou trocar a face, deixar logo a face séria, né, que é o diferencial aqui dessa figura, então vou usar logo ela, né? E vou montar logo com o elmo. Pô, eu não lembrava que ficava o negócio no... Tô procurando a parada aqui e a parada no Object, é mole. Não lembrava que ficava no Object não, a parte do elmo dele. Tem que tirar aqui do Object para poder colocar aqui. Pronto, acho que agora foi. Ó, galera, tirei aqui da cabeça aqui, mano, porque tem que ter atenção. Ainda mais que isso aqui é plástico, tá? Tem que ter uma atenção grande com isso aqui. Então, tirei aqui, dei um pause aqui para poder montar direitinho, tá? E agora sim. Vou encaixar aqui, mais fácil para montar fora do corpo. E a última peça para ficar montado. Encaixa. Rapaz. Até saiu o outro lado aqui já. Não encaixa não, hein? Caraca, cara, que loucura, mano. Olha que sacrifício. Esse elmo aqui tá me dando trabalho. Aí, não encaixa não, ó. Pera aí, galera. Pronto. Ó, encaixou, mas nem tanto, hein? Tá um gapzinho ali. Ora, mas... E vó lá. Tá montado. Deixa eu endireitar a pose dele aqui. Aí, galera, ó. Mano, que figura bonita, cara. Era pra ser perfeita, hein? Olha aí, show de bola. As faces realmente, essa face aqui... Ó, mas esse daqui tá caindo à toa, hein? Tá bem encaixado, não. Ó, meu dedo aqui... danificado. Com detalhes. Pra poder encaixar essa parada aqui. Mas, mano, tá muito bonito, tá muito bonito. Realmente a face salvou esse Ciclope. Se não fosse isso, era só reclamação. Como veio com as faces muito bonitas, pô, mano, salvou a figura. É muito linda, cara. Bom, vou fazer o seguinte, vou pro take de pose, tá? Depois do take de pose, eu vou pra comparação direta aí com a primeira versão, né? Botar um do lado do outro e aí a gente vai para as considerações finais, valeu? Então, vamos lá.
Tá aí, galera, voltei. Bom, agora vamos para um breve comparativo aqui das duas figuras, tá? Para destacar as diferenças, né, se não ficou claro. Aí a diferença clara, né, a Red Skull, vou mostrar para vocês aqui. Aí, a versão Revival é infinitamente melhor, né? A primeira versão é bem estranhinha, tá? A versão Revival é lindaça, né? Pega ali os traços da Santiago, mas combina com a versão clássica, né? Então a gente tem um salto de qualidade enorme de faces, né? Mesmo sendo um reaproveitamento da Santiago, mas, né, tem uma qualidade melhor. Tonalização da armadura, galera. O tom da armadura do Revival é um tom mais frio, e a primeira versão tem um tom mais quente. É um dourado indo mais pro alaranjado, né? Eu, sinceramente, acho a cor da primeira versão mais bonita, tá? Tá mais forte. E aí, né, o problema aí que é o ponto fraco agora desses Revival, que começou no Máscara da Morte e provavelmente vai se prolongar até finalizar os Revival. E provavelmente o Shaka, né, que vai fazer o restock, talvez também venha assim, né, que é essa coloração desse plástico, um tom mais opaco. Chega a ter uma cor meio esverdeada, né, indo pro mostarda. Cara, odiei. Ainda bem que no Milo Revival ele tem poucas peças em plástico. Até trocou isso aqui, né, essa pecinha tá de metal, o da primeira versão é de plástico. Então trocou, é de metal agora, então tá mesmo só o abdômen, tá? E essa parte aqui do elmo, né? Que é da mesma cor, né? Essa parte aqui do elmo aqui já é mais alaranjada, e essa parte aqui do protetor de punho também é mais alaranjada. Então, né, não interfere muito ali no visual. Então, ainda bem que o Milo tem poucas peças em plástico, então passou batido. Juro para vocês que nem chega a incomodar, tá? Nem chega a incomodar. Aonde você vê que é mais visível é, por exemplo, aqui nas costas. Se você não usa capa, aí parece, aí tem uma discrepância enorme, né, da parte de metal com a parte de plástico. Sendo que era para ser totalmente homogêneo porque faz parte da mesma coloração ali, da mesma peça de armadura, né? E tá tendo bicoloridade. Ponto fraquíssimo da Bandai, não sei porque ela está escolhendo esse tipo de cor. Infelizmente é isso. A gente vê uma quantidade muito satisfatória de faces, né? Coisa que além de feia, a primeira versão ainda é capado, né? Tem poucas faces. Então é um ponto positivo aí para a versão Revival. E Renan, então pô, vale a pena trocar? Então, mesmo essa figura está cheia de problema, né? Poderia ter vindo bem melhor do que está. Mas ainda assim, ainda tá muito mais bonita que a primeira versão, pô. Eu não digo nem a armadura, sabe? A armadura, a primeira versão, tá mais bonita. Mas é que a Red Skull, cara, não dá. Acrescenta demais a figure, entendeu? Então, eu vou ficar com a versão Revival. Eu ainda, né, recomendo, infelizmente, né, cheio de problema, mas ainda tá melhor. Para você ver, a primeira versão é tão ruinzinha, né, de face, que mesmo a versão Revival não sendo perfeita, ainda tá melhor que a primeira versão, né? Tá mais bonita. Eu achei que a parte ali da patinha do Object estaria muito diferente, mas não tá tão diferente. É mais a coloração mesmo. Cara, tá um tom mais frio e tá com um tom mais esverdeado, um dourado mais esverdeado. Mas é pouca coisa, tá? Então não tem erro aí na coloração dessa parte aqui do Object, não, tá? Então é isso, galera. Mini comparativo aqui feito para vocês, tá? E agora a gente vai para as considerações finais do Milo Revival, tá? Então vamos para as considerações finais aqui, galera. Então, peças de metal ou de plástico? Plástico é o elmo, o protetor de abdômen e os protetores de punho. Só, o resto é tudo de metal. A pecinha que vai nas costas também é de plástico, né? Quando não se usa capa. A montagem veio muito boa, tive um trabalhozinho ali para montar o elmo, mas foi só de primeira, depois eu me acostumei com o tipo de montagem, então foi de boa, né? Cara, acabei de lembrar aqui, não tá bom não. Esse chifre aqui, esse negocinho aqui do elmo, esse rabinho do elmo, né? Tá caindo toda hora, cara, não tem um encaixe bom. Não tem um encaixe bom, acho que é a única parte ali da armadura que não se encaixa perfeitamente, tá?
e cai toda hora, cara. Me irritou muito isso no take de pose, me irritou muito. Então a montagem aí não tá 100% só por causa desse negocinho aí, tá? Não sei se dá para dar uma lixadinha para ter um melhor encaixe, tá? Mas não era para ter vindo isso, né? Pelo amor de Deus, né, Bandai? Bom, a coloração eu não vi nenhum descasque, cara. Nenhum descasque. Perfeito, né? Qualidade da pintura tá boa, mas a coloração realmente agora preocupou demais, pô. A Bandai adotando esse tipo de pintura aí, pô, preocupou demais. Mas essa coloração da armadura, a coloração da roupa, né, que tá preta ao invés de verde, não dá para entender nada, cara, do que a Bandai aí tá querendo fazer com esses revival. A aparência, né, e design da armadura a gente já conhece, né, a aparência também, né, das faces a gente também já conhece, a única coisa nova mesmo é a face séria, né, que eu achei muito boa. Eu vou deixar essa daqui, para mim, um dos maiores acertos aí da peça. Bom, e para terminar, a altura desse cloth, né, contando até essa pontinha do elmo aqui, é 18,5 centímetros e 9 centímetros de ponta aqui da ombreira até a outra ponta, 9 centímetros, tá? Bom, vamos de nota, galera. Eu vou tirar ponto da calça, tá? Com certeza, eu vou tirar ponto da montagem, que esse elmozinho não tá encaixando ali atrás. E vou tirar ponto dessa coloração doida que a Bandai tá adotando agora. O pior é que vai se tornar um padrão, né? E aí eu vou ter que tirar ponto de todos. Ai, mano, não sei o que eu faço, galera. Ainda bem que tá incomodando pouco, tá? Bom, vou dar uma nota 8. Eu só não dou uma nota menor porque essa figura está linda, né? Apresenta os mesmos defeitos, né, da cor da primeira versão, então, cara, ainda assim consegue ser melhor que a primeira versão, né? E nota 8 para Bandai, cara, até uma nota baixa. Então é isso, galera. Quer pegar essa peça aqui? Manda mensagem lá pro Leihob, tá? @Leihob lá no Instagram. Manda mensagem lá para ele. Ele mora lá no Japão, tá? Então você manda mensagem e espera ele responder, porque ele não vai responder no mesmo fuso horário que a gente, tá? Então manda mensagem a ele, que ele consegue essa peça aqui a pronta entrega lá no Japão, tá? Envio direto para você, tá? Bem embalado, tudo direitinho. Vá lá e fala com ele que você veio pelo canal. É muito importante para continuar firme e forte essa parceria, beleza? Então é isso, galera. Fica a minha recomendação aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, deixar o like. Tentei deixar o review aqui o mais completo possível. E é isso. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!